Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Quero meditar com você a palavra de Deus, dia 9 de janeiro. Lucas capítulo 4, versículo de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Para proclamar o ano da graça do Senhor. E eu quero proclamar um ano de graça na sua vida. Que seja um ano de graça. Que seja um ano abençoado. E para que seja um ano abençoado, essas palavras têm que acontecer na sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem que, para que seu ano seja abençoado, você vai ter que ser conduzido pelo Espírito de Deus. Você está entendendo? Para que seu ano seja abençoado, você precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Não conduzido pela sua própria carne, não conduzido pelos seus próprios pensamentos, conduzido pelo Espírito. Seu ano vai ser abençoado demais. Não conduzido pelo dinheiro, não conduzido pelos prazeres, não conduzido somente pelos seus sonhos, não, conduzido pelo Espírito de Deus. Seu ano vai ser abençoado. Anunciar a boa nova aos pobres. Neste ano, você tem que ter um coração de pobre. O que é um coração de pobre? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Um coração pobre é um coração que acolhe a palavra de Deus. Seu ano só será abençoado se você deixar-se conduzir pelo Espírito e se você tiver um coração acolhedor à boa nova de Cristo. Que o teu coração seja pequeno para acolher Cristo, porque quem tem um coração, quem é muito sábio, quem se acha demais, não abre o coração para a palavra de Deus. Somente os pobres, somente os pequenos abrem o coração para a palavra. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo 26. Romanos, capítulo 7, versículo 26. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, eu sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Eu preciso me libertar do pecado. Então, para que o ano seja bom, eu tenho que ser conduzido pelo Espírito. Eu tenho que ter um coração pequeno para acolher a palavra. Eu não posso mais estar escravo da lei do pecado. Este ano não pode ser de escravidão do pecado, senão não vai ser um ano de graça. Aos cegos a recuperação da vista. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, 31 a 32. Lucas 24, 31 a 32. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Os olhos foram abertos. Eu vou trazer aos cegos a recuperação da vista. Tirar todas as escamas que te impedem de ver Deus, de ver as coisas de Deus, a palavra de Deus. Para libertar os oprimidos. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. O seu ano só vai ser um ano de graça, se todas essas palavras acontecerem. Se você for conduzido pelo Espírito, se você tiver um coração pequeno para acolher a palavra, se você não for mais escravo da lei do pecado, se os seus olhos se abrirem para Deus, para o Senhor, e se você deixar Ele libertar você de todas as suas aflições. Escreve aqui nos comentários: este ano será um ano de graça, porque eu vou obedecer essa palavra. Manda essa palavra para mais alguém, porque tem gente que acha que o seu ano vai ser abençoado se tiver muito dinheiro, se tiver isso, se tiver aquilo, e esquece que é na palavra que você é feliz, que é na palavra que você vai ter um ano de graça. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.